cantar mais essa canção. E eu convido você que de repente não adorou o Senhor, não disse nada ao Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos, quem sabe levantar as mãos, não para nós, mas para o Senhor, e adorar a Ele. Diga algo ao Senhor nessa noite. Essa canção ele diz que Jesus é a fonte da vida. Ele é o Rei dos Reis, Ele é soberano. E é esse Deus que nós devemos sempre ser gratos, sempre adorar, porque Ele é o nosso Deus. E nenhum de nós podemos nada se não fosse o imenso amor e misericórdia do Senhor para as nossas vidas. E Ele tem nos amado. Nós temos provas disso, que Ele tem nos amado e que Ele nos ama. Amém? Jesus, essa fonte da vida, Rei dos Reis soberano, e para sempre meu Senhor. Jesus, verdadeiro e justo, o grande
adoração, de gratidão, nunca falte em nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele é presente não só aqui no momento em que estamos reunidos como igreja, mas Ele está presente em nossas vidas em todos os momentos. Quando você achar que está sozinho, você não está. Você pode estar sozinho, fisicamente falando, você pode não ter ninguém mais humano junto com você. Mas lembre-se sempre que Deus, Ele não te deixa, Deus, Ele não te desampara, Ele sempre está presente. O nosso Deus, Ele vive para todo sempre, Ele não dorme. Então Ele é sempre o nosso companheiro fiel. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado pela irmã Larissa, seu esposo. Não é sempre que eles podem vir, então a gente sempre lembra, né? Porque não é todos os domingos que vocês podem vir devido à distância, mas para nós é sempre uma alegria quando vocês estão presentes. Tá? Nós queremos agradecer também a vida da Karina, a presença da Karina, que está conosco hoje. Muito obrigado, Karina. Deus abençoe a sua vida também. Lourenço, mais uma vez, Lourenço, muito obrigado pela sua presença e Deus continue abençoando a sua vida. Tá? Temos mais alguém? Acho que não, né? Temos alguém aqui que gostaria de dar um testemunho bem rapidinho, contar algo que Deus fez na sua vida e você gostaria de compartilhar conosco, a igreja, não para que só soubéssemos, mas para que juntos com você pudéssemos agradecer a Deus, ser grato a Deus pelo feito em sua vida. Não quer dizer que tem que ser só algo aos nossos olhos bom. Pode ser uma correção também. Uma correção também é amor de Deus para as nossas vidas. Nós às vezes tendemos a falar só bênçãos, maravilhas, mas quando Deus nos dá um puxão de orelha, a gente às vezes não tem coragem de falar. Mas é bênção também, tá, irmãos? É bênção também. Então, se você tem desejo e quer contar, tem algo a dizer, a oportunidade está aberta. Amém? Estamos todos abençoados, graças a Deus. Gostaria então de passar a palavra ao irmão Vanderlei, que vai estar trazendo uma palavra do Senhor. E eu costumo sempre pedir que nós nos coloquemos com reverência, prestemos bastante atenção, porque não é o Vanderlei, não é o Lino, ou quem quer que seja que vá ali à frente ministrar, mas é o Senhor falando à igreja, a cada um de nós, através do irmão que vai estar ali na frente. Então vamos estar reverentes e prestando bastante atenção, porque algo o Senhor tem a nos falar sempre. Amém, meus irmãos? Graça e paz. Estou alegre por ver todos os irmãos aqui nessa noite. Uma alegria para nós podermos nos reunir para exaltar e bendizer o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar o irmão Lino aqui a nós temos um momento ainda de oração e o Lino vai estar relatando
situação da nossa irmã Karine, que está em Ariquemes, está doente. E peço aos irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar. Quero pedir para vocês orar também para o meu irmão Maurinho, Marlene, que também estão positivados do Covid-19. E eu sei que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu estive recentemente na reunião dos líderes da Associação Evangélica do Jaru, presidida pelo pastor Joel, e eu tive ali a oportunidade de ouvir um testemunho de um homem, o nome de Wesley. Ele estava cometido com essa doença e foi entubado. Ele contou o testemunho dele. Ele foi muito perto da morte. O pulmão dele chegou a ser tomado quase 100%. E ele, fiquei tocado no testemunho dele. Em um determinado momento, ele disse que quando ele estava com o pulmão praticamente 100% tomado, que não tinha mais como respirar, ele tinha apenas alguns minutos de vida. E ele disse que quando ele ia colocar os aparelhos nele, ele que viu entrar pela janela, como se estivesse vendo assim como todas as orações dos irmãos chegando nele. Deus mostrou para ele, deu essa visão, que as orações dos irmãos, tudo concentrado na vida dele. E ele não queria morrer, meus irmãos. Um rapaz novo ainda, bem mais novo que eu. Eu sou muito novo, né? Mas eu chorei muito aquela noite, porque ele falou, eu senti as orações dos irmãos entrar no meu pulmão e abrir meu pulmão. E ele está vivo para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar esse irmão aqui um dia para ele contar o testemunho para vocês. Eu fui tocado. Conversando ali atrás com o Lino, antes da reunião começar, eu falei para o Lino, vamos ter um momento de oração. O Lino vai estar relatando aqui e a situação da irmã, e eu peço a você, em nome de Jesus, vamos nos unir, vamos nos virar lá para o lado de pequenos e vamos orar sobre aquela menina. Se for da vontade de Deus, Deus vai restaurar a saúde dela, vai trazer de volta. Amém? Porque Deus é soberano. Se Deus não quiser curar, Deus também não cura, mas se Deus quiser curar, Ele cura. Amém? Irmão lindo. Amém. Nós temos um Deus que é soberano, realmente, e que tem conhecimento de todas as coisas. O irmão, quando trata, não conseguiria cantar um hino que, ao orar no Senhor, então, quando o Antônio prepara ali, eu vou falar o seguinte: a igreja de Jaru é uma igreja vitoriosa no Senhor, que tem conseguido falar com o Senhor e ser atendida pelo Senhor em muitas coisas. E esse é o nosso papel aqui, de interceder, de buscar a face do Senhor dentro de cada situação que estiver presente diante de nós. Hoje nós temos a situação de Karine, já tivemos a situação dela outras vezes, assim, num quadro difícil. Todos sabem, né? Ela tem uma diabetes que vem da infância dela, que é bastante agressiva, muito agressiva. Não é uma diabetes igual a diabetes de adultos. Não sei que tipo é aquela, não sei se é tipo 1, tipo 2, não sei. Não importa. O que tem a dizer que é agressiva, muito agressiva. E por causa disso,
que dispensa a nós um cuidado pela vida dela e pela vida da Sandra, do Tião também, e o Lucas também, né, que nasceu no meio da igreja, está assim, afastado da igreja, mas que pode um dia retornar à comunhão da igreja. Então, fica-se o pedido para que nós estejamos orando não somente agora, mas também nas nossas casas. O quadro dela ontem foi um quadro de melhora. Ela saiu daqui, foi o dia aqui no Hospital do Governo, o dia da internação, e saiu daqui sem ver nada e foi acordar lá em Ariquemes já no outro dia, sem ver nada. Né? Chegou lá em Ariquemes para o UTI lá por volta de 1h, 1h da manhã. Só no outro dia que ela foi acordar, como ela já esteve nessa UTI outra vez, disse que ela falou assim: olha, que lugar é esse? Eu conheço esse lugar. Né? Que ela já esteve lá outra vez. Acho que já é a terceira vez que ela vai para aquele lugar. Mas o Senhor pode fazer uma obra e ela não precisar nunca mais vir para aquele lugar. Amém. Sendo da vontade dele, e cabe a nós pedir. Cabe a mim, cabe a você, nós como igreja pedir. Né? Então o quadro dela ontem foi melhor, vocês viram assim, um comunicado da Santa, mas o quadro de hoje não foi tão bom. O quadro de hoje foi pior do que o de ontem. Ou seja, ela progrediu ontem, regrediu hoje. E a Sandra pediu para que nós orássemos como igreja aqui na reunião pela vida da filha dela, pedido justo e necessário. Né? Então vamos nos colocar com fé diante do Senhor. E eu quero deixar aqui, quero saber aqui se mais alguém deseja que ore por mais alguma outra questão aqui agora, nesse momento. Se alguém quiser, já pode manifestar, já vamos assim fazer já de imediato. Pode falar, irmão. Sem dúvida, não importa que é da Assembleia, é da Batista, não importa. Né? Eles são servos do Deus Altíssimo. Marinês? Marinês. Mardeiro ou marinês? Marinês. Então nós vamos colocar mais alguns pedidos. Não? Nenhum outro pedido aqui? Maurinha Marlene. Tá. Então vou passar agora por questão Maurinho e Marlene. Serve a Deus aqui junto com a gente. Está com coronavírus, estamos confinados na casa dele. E vamos pedir ao Senhor que traga recuperação para ele. Maurinho é uma pessoa que trabalha autônoma. Se ele não está trabalhando, ele não está ganhando. Não tem nem aqueles 15 dias de atestado que o patrão dele vai pagar para ele depois do governo. Né? Então ele está doente, sem renda. Vamos nós estar atentos, a igreja precisa estar atenta a essas coisas, essas situações, porque a igreja, em primeiro lugar, atendeu os domésticos da fé, quer dizer, os que congregam naquele local, em primeiro lugar, e também aos outros de fora. Mas a Bíblia diz: atender primeiro os domésticos da fé. Numa situação difícil, você vai atender primeiro os seus próximos ali na sua casa, depois você vai atender outras pessoas, não é isso? Uma situação de naufrágio no navio, num voo, você tem aquelas instruções: ó, se o avião der água, primeiro você salva você, depois os outros. É os domésticos da
fazer. Né? Então, nós aqui estamos bem, mas eles lá não estão. Por isso nós vamos nesse momento orar, pedir ao Senhor pela vida de cada um deles. E não se esqueça nunca de pedir ao Senhor pela igreja em Jaú. Pela igreja em Jaú. Esse deve ser um pedido diário de cada um de nós, pela igreja em Jaú. Tá certo? Toninho?
Ti, oh Pai, a restauração da tua terra, oh Pai. Nós mesmos nada temos, oh Pai, mas o Senhor pode. Também colocamos diante do Senhor a vida da Karina, Pai, que está lá em alimento, ó Deus, internada, numa UTI do hospital, ó Deus. Pedimos ao Senhor que traga refrigério à vida dela, Pai. Traga restauração à vida dela, Pai. Ó Deus, restaura a saúde da tua filha, ó Pai. Ó Deus querido, traz a ela, ó Pai, saúde. Deus, para que ela possa te servir por muitos e muitos anos aqui na face da terra, Pai. Para que ela possa dar testemunho de que o Senhor fez uma obra na vida dela, Pai. Nós invocamos o teu nome nesta questão, Pai. Colocamos o Senhor nesta causa, pedimos o Senhor, Pai, por ela, Deus. Também pelo Tiago, pela Sandra, Pai, pelo Lucas, ó Pai. Ó Deus, restaura a vida do Lucas, ó Pai. Traga-o de volta ao aprisco, ó Deus. Muda o pensamento dele, ó Pai. Deus, que faça uma obra naquela vida, ó Pai. Ó Pai, querido, a tua igreja aqui nessa cidade, Deus, esteja com os teus olhos voltados para nós aqui, ó Pai. Deus querido, nós precisamos da tua proteção, do teu dirigir a cada dia, a cada momento, ó Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus nós oramos por cada um que compõe a tua igreja aqui nessa cidade, ó Pai. Para a honra e glória do teu nome. Amém. 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 Graças a Deus. Muito alegre, porque nossa irmã Karine veio nos visitar hoje. Conseguiu escapar lá, né? Seja bem-vinda. Dê o nosso abraço lá para o seu esposo, viu? Muito bom ver vocês, todos vocês. A irmã Diva mandou um abraço para todos vocês também. Falei com ela hoje à tarde, até com muita saudade, dizendo que não vai demorar muito para vir embora, não. Mandou um abraço especial para todos vocês. Amém? Que Deus esteja abençoando, continue orando por ela. A esposa do Paulinho já está completamente restaurada, a saúde. Vou dar uma salva de palmas ao Senhor, pelo Jesus. Continuamos orando por ela, graças a Deus ela está restaurada, para a honra e glória do Senhor. Quero pedir aos irmãos que fazer uma breve meditação na palavra de Deus, capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Os irmãos acham aí para meditarmos, fazer uma meditação breve. Não quero tomar muito tempo dos irmãos. Amém, meus irmãos? Quero que uma outra pessoa ache aí Efésios capítulo 3, versículo 1, e você segura aí também. Quero que depois você leia, na hora que eu falar no capítulo 3, versículo 1, você lê. E eu quero pedir também para outra pessoa achar Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Você vai lendo, na hora que chegar na outra momento eu falo para você parar. Amém? Quero pedir para fazer assim para a gente ganhar tempo. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Vou pedir para a irmã Cássia achar Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Amém? Pedir para a irmã Edivânia achar Filipenses capítulo 1, versículo 3.
Então vamos iniciar nossa leitura no capítulo 4, versículo 1 de Efésios. Portanto, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno do chamamento com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, sendo diligentes em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança do vosso chamamento, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós foi concedida a graça segundo a medida do dom de Cristo. Porque diz a Escritura: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, levou cativo os que estavam sob o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que também desceu às partes inferiores da terra? O que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. A ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas e alguns como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a condição de um homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para outro pelas ondas levados ao redor por todo o vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro, mas apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e entrelaçado, por meio de todas as juntas do rico suprimento e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Eu não vou comentar todos os versículos que li, porque faltaria tempo para a gente discorrer a respeito desse assunto tão maravilhoso, tão grandioso. Mas eu só quero comentar com os irmãos os primeiros versículos, onde eu quero chamar a atenção, quero que você olhe para a sua Bíblia e peça ao Senhor, revela para mim aqui o que o Senhor quer falar comigo. E nessa noite que o Senhor possa falar conosco, a palavra do Senhor possa achar lugar nos nossos corações, para que opere em nós uma transformação. Amém? Pai, eu oro em nome de Jesus, porque diante de Ti nós estamos na Tua presença e o Teu Espírito Santo é que ensina e faz lembrar. É aquele que tem a capacidade de transmitir para nós aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Ele é o professor que está junto conosco quando lemos o livro que Ele escreveu. Por isso nós temos esse privilégio de contar com a Sua presença. Prepara o nosso coração, a nossa mente, nossos ouvidos, a nossa boca, para poder transmitir a palavra do Senhor, assim como nosso irmão Antônio
não é palavra do homem, é a palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, o primeiro versículo diz que, portanto, rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor. Apóstolo Paulo ele estava preso. Lá no capítulo 3, versículo 1, quem leu, quem abriu, por favor, leia para mim. Efésios 3, 1, quem achou? Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tem ouvido a dispensação da graça de Deus, para que fosse despejado, como não foi esse mistério manifestado pela revelação, como assim, em pouco, posso dizer, Deus, quando leis, podeis perceber a minha compreensão do mistério, o qual outros séculos não foi manifestado ao Filho do homem, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém. E aí, irmão? Você vê, nós vemos aqui, no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: portanto, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor. No capítulo 3, verso 1, ele diz: prisioneiro de Cristo, em favor de vós, os gentios. Em primeiro lugar, ele diz que era prisioneiro de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Prisioneiro de Cristo. Ele estava preso, ele estava aprisionado, mas ele tinha um compromisso com a palavra. Ele tinha o compromisso da palavra de salvação em favor de um povo. Os demais apóstolos, poucos tiveram uma abertura de conhecimento a respeito da igreja. A igreja é composta de pessoas de todas as nacionalidades. O Israel, o povo judeu, naquele tempo a salvação era só de judeus. Jesus fechou os olhos, fechou os ouvidos dos judeus para que o Evangelho chegasse a nós. Paulo era chamado de Saulo, era perseguidor da igreja. Saulo tinha os olhos fechados e quando ele viu Jesus, ele caiu por terra ao meio-dia. Ele ficou cego. Cego literalmente, porque cego espiritualmente ele já era, mas ali ele ficou cego literalmente. Foi preciso que um homem chamado Ananias orasse por ele para que Deus, Jesus, tirasse a escama dos olhos dele, fizesse ele enxergar, e Jesus colocou ele para ser um ministro, um mordomo, alguém que levasse a palavra de Deus para toda aquela região que começou ali a igreja do Senhor e que chegou até hoje, até aqui nós, e que vai continuar. A igreja é composta por todas as pessoas, de todas as nacionalidades, todas as raças, povos indígenas, povos de todas as nações. A igreja é a somatória de todas as pessoas que estão salvas em Cristo Jesus, das pessoas que já foram salvas lá para trás, antes de Jesus. Jesus está pessoalmente, fisicamente conosco. A igreja é o corpo de Cristo. E ali, no versículo 1, nós já lemos, capítulo 3, o momento leu, diz que ele era prisioneiro de Cristo. E aqui no versículo 4 diz que ele é prisioneiro no Senhor. E é muito mais. A responsabilidade de Paulo é muito grande por nós. Porque ele
ele assumiu a responsabilidade de levar a palavra. O Espírito Santo de Deus revelou a igreja para ele. O irmão Milton leu até o versículo 4, até o versículo 5. E aí os irmãos podem observar que o mistério que a igreja estava escondido. Para exemplificar, eu quero mostrar para os irmãos que a igreja era um mistério escondido. Alguém está vendo que está na minha mão? Deus revelou a igreja, Ele revelou, Ele mostrou a igreja. Ele mostrou a igreja, Ele revelou. Hoje você e eu podemos ver a igreja, nós podemos sentir a igreja, podemos abraçar a igreja, viver com a igreja. Sabia que tem muitas pessoas que não viu a igreja? Tem muitas pessoas que não viu a igreja. Nós vimos a igreja. O Senhor revelou a igreja para nós. O Senhor, além de salvar nossas vidas e nos dar salvação eterna, através de crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e Ele ainda mostrou a igreja para nós. Ele mostrou a igreja como corpo. Ele não mostrou a igreja simplesmente como uma denominação. Dizer, eu sou a Assembleia de Deus. Amém. São nossos irmãos em Cristo. Eu sou da Igreja Cristã do Brasil. Sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou citando os nomes para me exemplificar para vocês. Ele não só fez isso por nós, ele não só nos salvou, mas Ele revelou para nós que a igreja é uma só, é inclusiva. Ela é um local em Deus, onde cabe todas as pessoas que se arrependeram e se entregaram à vida de Jesus. Amém? Todas as pessoas que estiverem em Cristo, seja Assembleia, seja Batista, seja Adventista, seja qualquer outro tipo de local, onde se confessou Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados e entregou-se a Cristo, nós, como igreja, precisamos acolher as pessoas. Amém? Nós não podemos, não devemos fazer acepção. Não podemos repelir e nem excluir. Nós precisamos de incluir na igreja todas as pessoas que forem nossos irmãos. Até mesmo alguns católicos que têm pleno conhecimento de Cristo como Salvador, como Senhor, que não é idólatra, que não segue o sistema religioso católico romano, se confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos amar e trazer essa pessoa para o corpo, para ter a revelação total e cabal de Cristo. Eu fui católico, lá dentro do catolicismo Deus trabalhou na minha vida. Eu tenho a plena consciência que o Senhor começou a minha salvação, minha transformação lá dentro do catolicismo. Lá eu deixei de ser idólatra, eu deixei de fazer muita coisa que eu descobri na Bíblia errada. Meus irmãos, é por isso que nós estamos estudando a Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Essa semana estivemos lá na casa do irmão Carlinhos, irmão Marli, junto com os irmãos lá da 62, irmão Milton, os irmãos lá, os demais, e nós estudamos isso. E nós estamos agora estudando no grupo Rosa de Saron, o livro de Gálatas, que diz, que mostra a igreja, que fala sobre a igreja, o corpo, e fala que as pessoas da época, os Gálatas, eles estavam voltando para o judaísmo, estavam voltando de novo para trás, e eles foram chamados de insensatos. Ó, insensatos.
sensatos de casa. Porque começaram pela fé, começaram pela graça, estavam voltando pela lei de Moisés. Nós sabemos que tem muita gente que prega as leis, prega tipo de comida, tipo de dia que pode, que tem que descansar, que não pode fazer nada, sabemos que tem. Mas nós temos que amar esses irmãos do mesmo jeito, levar a palavra de Deus, levar a palavra que esclarece, mostrar a igreja, mostrar o povo de Deus. Amém? E também nós temos estudado que nós não podemos participar de coisas consagradas ao ídolo. Onde é que nós vemos muitas coisas consagradas ao ídolo? Lá no catolicismo. Mas nós temos muitas coisas, idolatria também em muitas denominações. Tem denominação que vende perfume, vende sabonete, vende shampoo para curar as pessoas. E vende até uma toalha suada, as pessoas levarem e usar, dizendo que aquilo ali é uma coisa que vai curar as pessoas. É uma idolatria também. Por isso, nós não devemos deixar de amar as pessoas. Não podemos viver em comunhão com essas pessoas, mas devemos aproximar, levar a palavra, orar por elas, amar e trazer essas pessoas na graça de Deus para o corpo, para a igreja. Amém? Isso que a palavra de Deus está dizendo. Que aqui, irmão, na igreja, o Senhor vai trabalhando em nós. O Senhor vai trabalhando em nossas vidas. O versículo 2, ainda no versículo 1, capítulo 4, quero dizer para os irmãos aqui. Paulo diz: portanto, eu rogo, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno do chamamento que fosse chamado. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, ele falou: andei de modo digno. Irmão, ninguém de nós somos dignos. Se você olhar para nossas mazelas, para nossos pecados, nós éramos todos perdidos, não somos dignos. Mas Ele, Cristo, nos fez dignos. Ele nos deu o privilégio, por um lado, de ser digno, por outro lado, nos deu a responsabilidade de viver de forma digna. De viver de forma digna é lembrar que nós somos chamados. Viver segundo o chamamento de Deus. Como aqui está muito claro, né? Andeis de modo digno do chamamento que fosse chamado. Como é viver de modo digno? Alguém pode me exemplificar para você? Não precisa ter medo de errar, ninguém aqui vai errar. Tudo que você falar de acordo com a palavra de Deus aqui, que nós estamos lendo o texto, você vai exemplificar e você não vai errar. Não tenha medo de falar. Amém? Porque a sabedoria de Deus foi dada para a igreja, é para todos nós. Não é só uma pessoa que sabe, todos nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está aqui e está aí, cada um de nós, vocês. O que é andar de forma digna que você entende? Em primeiro lugar, antes de você falar, você tem certeza que você foi chamado? Você não precisa se responder. Você só vai analisar. Você tem certeza que você foi chamado por Deus? Você tem consciência de que Deus, que Jesus, tocou na sua vida, chamou para mostrar às pessoas? Porque isso está escrito lá no capítulo 3, que o irmão muito leu. O mistério foi revelado à igreja. Você é a igreja? Você faz parte da igreja?
Você tem consciência que você foi chamado? Uma pergunta para você mesmo responder. Quando é que você teve essa experiência? Você guardou o momento que você teve essa experiência, esse chamamento de Deus? A partir de hoje eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. A partir de hoje eu quero ser diferente, eu quero ser transformado. Eu não quero ser mais um homem velho. Irmão, eu estou falando aqui para vocês diante de Deus. Eu só estou aqui na frente falando para vocês, irmão, porque eu tenho consciência do dia que eu recebi a incumbência, a responsabilidade, o privilégio. Eu tive a experiência que a minha vida não podia continuar do jeito que era. Ela tinha que ser transformada. E eu era tão difícil, eu era tão terrível, tão ímpio, que quando os irmãos começaram a me chamar de santo, vamos para a reunião dos santos, e eu falava, não me chama de santo não, eu não posso ser chamado de santo, porque eu sou muito errado. Demorou muito tempo que eu lendo a Bíblia e orando a Deus para Deus me fazer entender que eu era um santo, porque Jesus me santificou, Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele por meus pecados, para me salvar, para me livrar dos meus pecados. Mas demorou muito tempo para minha consciência aceitar que eu era um novo homem, uma nova criatura, um santo, um servo de Deus. Eu comecei, irmãos, a enxergar a mão de Deus agir a favor de mim. Dá para entender isso? Então, você tem consciência que você foi chamado? Você tem certeza que você precisa de viver, andar de modo digno do seu chamamento? Agora eu volto a pergunta para vocês de novo. O que é andar de modo digno do chamamento? Vocês podem responder se vocês quiserem, cara. Gostaria muito que vocês participassem comigo nessa noite, dizendo: eu entendo que é viver assim. Eu entendo que é não viver dessa forma, dessa maneira. Eu entendo que a forma que eu preciso viver é essa. Não seja honesto com você mesmo. O que você acha que é viver de maneira digna? Porque você e eu, todos nós, no céu, sempre se acha fogo do inferno, queimar na chama eterna. Jesus abriu nossos olhos, nos deu a clareza que nós somos filhos de Deus em Jesus. Amém? Alguém quer falar? Posso deixar a outra culpa que é a comunidade? Pode. É a qualidade moral e respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza, sempre se mostra um homem de muita dignidade. Qualidade que é grande, enorme, elevada, eu tenho dignidade e a viver com honestidade, com caráter e no princípio cristão. Amém. Alguém mais quer falar? Dignidade para mim é viver de forma coerente com a palavra. Mais alguém? Eu sei que vocês estão querendo falar. Ninguém me engana. Carolina quer falar. Eu entendo que é viver de forma como Deus te chamou para você viver, de forma que Deus escolheu para você viver. Profunda. E como que você vai saber
porque Deus escolheu para você viver através da palavra. Você estudar a palavra. Tirar um tempo para a palavra, tirar um tempo para buscar, Senhor, eu fui chamado. Lembra dessa pergunta? Você foi chamado? Senhor, eu fui chamado, o Senhor me chamou, e agora? O que eu tenho que fazer, Senhor? Como que eu tenho que viver? A gente pensa, irmão, que viver de modo digno é só fazer a coisa certa. Não, a gente erra. Mas quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de fazer o que ninguém faz se não tiver o Espírito Santo de Deus. Se arrepender, voltar atrás, consertar, dizer: eu errei, me perdoa em nome de Jesus. Isso é viver de modo digno. Amém? Pode ler. Como também ele deu aliança no mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Viu? Essa é a resposta. Viu a resposta? Amém? É Ele, irmão, é Ele, é o Senhor. O Espírito Santo de Deus é em nós. É Ele em nós. Ele que nos colocou na condição de ser digno. Só que a gente tem que saber que nós estamos chamados e fomos colocados na condição de ser santos. Ser chamados e viver uma maneira digna. Digna de Jesus, digna da vida eterna, digna da salvação. O versículo 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, sendo diligentes em preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Veja que coisa maravilhosa. Com toda a humildade. Irmãos, ser humilde é uma característica, é um atributo de Cristo. Alguém leia Mateus capítulo 11, versículo 28, foi a casa que eu pedi para ler. Onde é que está? Onde é que se encontra a mansidão? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já imaginou? A gente lê aqui essa parte da Bíblia e a gente sabe, não, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ser manso. A Bíblia diz: com toda humildade e mansidão e longanimidade, para suportando uns aos outros. Não suportar, irmão, suportar não é só apenas a Karina me suportar. Suporte, irmão Vanderlei. Suporte, mas a correia canta, mas eu suporto. Não só nesse sentido, mas suportar no sentido de me ajudar. Em amor, significa isso. Você imaginou? A gente lê na Bíblia esse texto para ser humilde, ser manso, ser humilde, ser longânimo. E eu viver com a ideia de que eu estou com um fardo enorme, um metro de língua para fora, carregando aquele fardo, ser humilde, meu Deus, eu sou humilde. Eu não sou manso, mas eu tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde. A Bíblia fala que se eu não for isso, eu não estou vivendo de maneira digna. Mas Jesus falou lá em Mateus 28, Mateus 11, 28, 29, 30, que Ele é a mansidão. Ele pega o nosso fardo pesado e joga fora e dá um fardo leve. Sabe o que é o fardo leve? O
fala do Leda, é o próprio Espírito Santo de Deus dentro de nós. A única pessoa que pode fazer a gente viver, irmão, sabe por quê, irmão? Que você suporta, que você passa, que você vive, aquilo que você aguentou e aguenta passar, quando a luta está terrível, você sabe como eu passei, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida e ajudando você. É por isso, irmã Maria, irmã Conceição, as mulheres e os homens também. Sabe por quê, meus irmãos? Que nós conseguimos passar quando a correia canta, que está apertado mesmo, a gente consegue passar porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, é Jesus Cristo, manso e humilde dentro de nós. E esse Cristo nos incluiu no corpo. E nós estamos aqui, irmãos, para nos ajudar uns aos outros. A vida de Cristo passa através de cada um de nós. A vida de Cristo. Amém? Eu vou parar por aqui. Eu nem vou ler, a irmã já leu um versículo daquele que a gente ia ler lá, depois, Efésios 1, a gente ia ler capítulo 3 em diante. Tem o Filipenses também que você quer ler o Filipenses? Você tem? Vamos encerrar. Pode levar 2 versículos. Amém. Vocês estão vendo aí, irmãos, que o Senhor começou a boa obra em nós. Agora eu quero saber que você, a única coisa que eu quero que você vá embora para casa, não esqueça, por favor, em nome de Jesus. Jesus começou a boa obra em você? Quando? Como? Como que Ele está dando continuidade nessa boa obra? Se prepare, deixe o Senhor trabalhar com você. Peça a Deus, Senhor, trabalhe na minha vida, eu preciso, o Senhor muda a minha vida. É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus dentro de nós que vai terminar essa boa obra que começou em nós. Nós somos cooperadores, estamos aqui para cooperar uns com os outros. Amém? Essa cooperação da igreja, essa vem de Deus. Sabia que ninguém se ajuda uns aos outros se não for por Deus? O ser humano é uma pessoa individualista. Nós vivemos num país capitalista. Mas o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a gente vai poder fazer como o irmão Lino falou aqui, ó, ajudar uns aos outros. Não ajudar só com palavras, nem com abraço, mas tem hora que a gente precisa enfiar a mão no bolso, tirar uma oferta, uma ajuda e dar para ajudar alguém. Amém? Vamos orar então. Curva sua cabeça diante de Deus, vamos orar com Deus. Faz a sua oração pessoal com Deus. Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. O Senhor Jesus está aqui. Senhor, eu entrego a minha vida no teu altar. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso, Senhor,
andar de modo digno do meu chamamento, que fui chamado. Todos nós aqui precisamos viver essa vida de Cristo, essa vida de mansidão, de amor, essa vida de viver pela unidade do Espírito, o vínculo da paz. Essa vida de ser um cooperador, uma vida de deixar-se transformar pelo Seu Espírito Santo em nossos corações. Abençoa cada um, que cada um vai para o seu lar, cada um de nós voltamos para os nossos lares, nossas casas, com o nosso pensamento cheio da Tua presença, estamos orando uns pelos outros, vivendo a vida de corpo de Cristo. Eu não quero ser apenas ter o nome de cristão, de crente, e congregar no lugar. Eu quero ser servo, eu quero servir a Ti, Senhor, eu quero ser parte da Tua igreja, porque um dia eu sei que eu vou prestar conta da minha vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, que dê uma semana abençoada para cada um de nós. Os versículos que ficou aí para ser lido, você lê em casa. Um dia eu voltarei nessa